rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o Clássico dos Milhões, sobre o problema extracampo do Bruno Henrique. Ele deve ou não começar o Clássico de titular? Gonzalo Plata atuando de centroavante? Nossas escalações e palpites. Bem-vinda, Mariana. Qual a sua expectativa para o clássico entre Vasco e Flamengo? Bom, a minha expectativa é que, por exemplo, eu vejo o Vasco tentando duelar com o Flamengo fisicamente, tentando elevar o clima do clássico logo nos primeiros minutos para tentar destabilizar emocionalmente o time rubro-negro. Porém, o Flamengo precisa ter calma, entender que é assim que eles vão tentar equilibrar o clássico. É importante começar bem, é importante que o Flamengo logo nos primeiros minutos tome todas as ações do jogo, fique com a posse da bola, coloque o Vasco atrás da linha da bola, os seus 11 jogadores, e tentar logo de cedo abrir o placar, que eu acho que é muito importante. Minha expectativa é de um clássico onde o Flamengo tem totais condições de vencer o Vasco, porém não será fácil como muitas pessoas acreditam que será, e como muitas pessoas sempre acreditam quando é um Flamengo e Vasco. Não é assim. Um jogo e o outro são duas coisas muito diferentes. O Vasco começa um campeonato brasileiro, podemos dizer, com 50% dos pontos conquistados. Nos dois jogos em que foi visitante ele perdeu, e nos dois jogos em que ele foi mandante ele venceu. É verdade que o Vasco é mandante sim contra o Flamengo, porém não é em São Januário, que foi onde o Vasco venceu os dois jogos. Já o Flamengo começou o Campeonato Brasileiro muito bem, 10 pontos de 12, então a minha expectativa é que com toda certeza o Flamengo consiga conquistar mais 3 pontos, mesmo sabendo que não será fácil e que é um clássico, e que clássico você tem que entrar em campo tendo certeza de que jogar o melhor para poder vencer a partida. Flamengo e Vasco é um clássico que às vezes podem sim o time pior vencer, como já vimos outras vezes o Flamengo na situação que hoje está o Vasco e venceu. Então o Flamengo tem que entrar em campo com um objetivo claro, que é conquistar os 3 pontos, mas levar muito a sério esse clássico. Vamos lá. A minha expectativa para o clássico é parecida com os outros clássicos que o Flamengo já jogou nesta temporada. É um clássico muito disputado e que o Flamengo vai precisar jogar um bom futebol para conseguir vencer o Vasco, e tem que ser eficiente nas finalizações. O Flamengo, acho que assim, o Vasco tem alguns pontos positivos do jogo dele, e o Flamengo precisa conseguir marcar aqui aos lados de campo. O Vasco tem dois bons laterais que vai muito bem em lances de cruzamento, e o Vasco tem um centroavante que está marcando muitos gols. E uma dessas questões para o Flamengo não sofrer gol do Vasco é marcar bem os lados de campo do Vasco e as bolas paradas, que eu acho que é fundamental o Flamengo não ficar dando muitas faltas para o Vasco perto da área e nem muitos escanteios. Com a posse da bola, eu espero que o Flamengo consiga ter o controle do jogo. Não sei qual será o time titular do Flamengo. Eu acho que o Flamengo terá um time bem mais para titular do que foi no jogo contra o Juventude. Mas eu espero que o Flamengo consiga, seja qual for o time que entre em campo, eu espero que o Flamengo tenha o controle do jogo e apenas fique na questão de jogar futebol, porque eu acho que quando o Flamengo joga futebol, se resume basicamente a jogar futebol e não entrar em questões de discussões com jogadores adversários ou até mesmo com a arbitragem, o Flamengo joga melhor. Acho que o Flamengo tem que focar nisso. Além de jogar um bom futebol, o Flamengo precisa ser eficiente nas finalizações, porque em outras partidas o Flamengo jogou um bom futebol, mas não conseguiu marcar gols, e é necessário, como se mostrou contra o Juventude, que marcar gols é fundamental para o Flamengo conseguir controlar rapidamente o jogo e se manter à frente do placar e conseguir cada vez sendo melhor em campo, marcando mais gols. O Flamengo consegue conquistar vitórias com mais tranquilidade. Sobre o problema extracampo do Bruno Henrique, ele deve ou não começar o clássico de titular? Bom, eu acredito que nesse caso o Felipe Luiz tem que conversar com o Bruno Henrique, ver como o Bruno Henrique está emocionalmente, porque não é uma situação simples, é uma situação realmente complicada e dificilmente o jogador não vai sentir isso. Então acredito que se o Felipe Luiz tiver uma conversa com o Bruno Henrique e entender que ele está
bem emocionalmente, ok, acredito que o Bruno deve sim começar a partida. Porém, se o Bruno não estiver bem emocionalmente, aí o Filipe Luís tem que pensar na equipe e, ao pensar na equipe, escolher outro jogador para iniciar a partida. Aqui não é uma situação fácil do Bruno Henrique e que eu espero de verdade que essa situação seja resolvida o mais rápido possível e que tudo seja resolvido a favor para o bem do Flamengo, porque não é uma situação fácil, porém o Flamengo está acima de qualquer coisa, então o Filipe Luís vai ter que conversar com certeza com o Bruno Henrique para tentar resolver essa questão. Bom, eu espero que o Bruno Henrique comece como titular. Ele é um jogador fundamental para o Flamengo e o Flamengo precisa demais do Bruno Henrique nesse jogo, ainda mais que o Bruno Henrique é um jogador que marca muitos gols, tanto que foi a minha escolha dele ser poupado no meio de semana, que eu já tinha feito no podcast, comentado no outro podcast, que eu achava que o Bruno Henrique tinha que ser poupado exatamente para estar descansado para o jogo contra o Vasco e contra o jogo contra a LDU. Então, para mim, o Bruno Henrique tem que começar de titular no clássico contra o Vasco e de centroavante, só para deixar claro aqui qual seria a posição. Gonzalo Plata atuando de centroavante. E aí? Bom, é uma opção que eu acho que não foi a primeira vez que o Gonzalo Plata jogou de centroavante na temporada, não. Porém, eu acho que é uma possibilidade real para as próximas partidas. É algo que eu acredito que o Filipe Luís tenha ficado satisfeito com o desempenho do Gonzalo Plata. E, bom, se o Gonzalo Plata conseguir desempenhar bem nessa função, é só mais um jogador que pode jogar por ali, até porque se a gente for parar para pensar, o Gonzalo Plata é originalmente um ponta direito, mas que também pode atuar na posição do Arrascaeta e que agora também consegue jogar como um centroavante. Acredito eu que a escolha pelo Gonzalo Plata como centroavante vai depender muito dos jogos. E não acredito que seja em qualquer jogo que o Filipe Luís vai optar por ter ele como centroavante. Acho que o Gonzalo pode acrescentar em outras posições além de centroavante. Porém, é importante perceber que o Gonzalo é um jogador que vai conseguir desempenhar bem em vários setores do campo, porque o jogador que consegue fazer isso bem e frequentemente é um jogador muito valioso para o treinador e para mim tá claro que o Gonzalo Plata se tornou esse jogador valioso para o time do Filipe Luís. O Gonzalo Plata, jogando de centroavante, jogou muito bem contra o Juventude, mas eu acho que nas finais do campeonato carioca ele também jogou de centroavante, não jogou? E aí ele já não fez, não teve grandes atuações. Sim, foi só um jogo. Ah, só um jogo? Foi no primeiro jogo, não foi? Não, ele jogou os dois, na então, verdade. nos dois jogos verdade. ele jogou de titular de centroavante. E que no segundo ele foi bem, no primeiro então, é isso que eu ia comentar, que na primeira partida, embora ele tenha jogado os dois jogos de centroavante, na primeira partida ele não fez um grande jogo, no segundo jogo sim. Aí sim ele jogou muito bem e acho que chegou até a marcar um gol, né? Que aí foi né? Ele que chegou a marcar um gol, né? Foi anulado. Foi anulado, mas aí eu nem sei se ele já tava ainda jogando de centroavante, acho que não. Ali o Juninho já tava jogando, então ele tava jogando, acho que de meia, ou de ponta direita, eu acho que era alguma coisa assim. Mas ele já jogou tanto de centroavante, já não é novidade. Ele já jogou nas finais do estadual contra o Fluminense de centroavante, agora voltou a jogar de centroavante de novo. Mas eu admito que eu prefiro até mesmo o Gonzalo Plata jogando de meia atacante do que de centroavante. Mas ele é um jogador que dá para jogar em vários setores do campo, então assim, ele é um jogador fundamental pro time e pro elenco do Flamengo neste momento na temporada. Mas sim, o Gonzalo Plata tem sim como jogar de centroavante. Nossas escalações. Bom, a minha escalação é Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Danilo como dupla de zaga e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Como volantes, Pulgar e De La Cruz. Na ponta direita, Gesso. Na ponta esquerda, Michael como camisa 10 de Arrascaeta e como centroavante, Bruno Henrique. Bom, na zaga eu escolhi Léo Ortiz e Danilo para poder dar um descanso pro Léo Pereira. Na lateral esquerda não tinha muito o que escolher, até porque o Alexandro não vai pro jogo, então quem vai é o Ayrton Lucas. O Vina ainda tá lesionado. O Pulgar saiu no intervalo do jogo contra o Juventude, o que foi ótimo pro Flamengo, porque ele estava pendurado e pôde descansar. O De La Cruz sequer entrou em campo, então ok, né, ali no meio campo do Flamengo. O Arrascaeta também tô começando, porque se você for parar pra pensar os últimos jogos, o Flamengo tá conseguindo resolver o jogo mais cedo e aí consegue tirar o Arrascaeta mais cedo, que foi o que aconteceu no jogo passado. Dá uma sequência pro Michel na ponta esquerda e como centroavante eu escolhi o Bruno Henrique porque o Flamengo precisa ter
um jogador que realmente saiba fazer gols, e o Bruno Henrique é muito importante no clássico. Já falei sobre o negócio do extracampo dele, porém eu escolho o Bruno Henrique, porque eu penso no Gonzalo Plata, que acredito eu que o Gonzalo Plata vai ser mais importante no próximo jogo do Flamengo, que é pela Copa Libertadores. Acho que esse é a das nossas escalações mais diferentes minha da sua. Vamos lá, minha escalação é no gol Rossi, na lateral direita Varela, a dupla de zaga é Léo Ortiz e Danilo, e na lateral esquerda Ayrton Lucas. A dupla de volantes Eric Pulgar e De La Cruz. Mais à frente, de ponta direita ou meia pela direita, Gerson. De meia atacante, Gonzalo Plata. De ponta esquerda, Everton Cebolinha. E de centroavante, Bruno Henrique. Como dá para se observar, as nossas escalações estão bem diferentes. Vamos lá, depois o Ayrton Lucas vai começar de titular, porque o Vina ainda tá voltando de lesão e não tá disponível. E o Alexandro acabou no último jogo saindo, não é uma lesão, mas é um edema. E não vai jogar o clássico. Então a dupla de zaga é meio óbvia, Léo Ortiz e Danilo. Danilo jogar mais um jogo seguido, ok, tá voltando de lesão, mas beleza. E o Léo Pereira agora ganhar um descanso. Na lateral direita, eu coloquei o Varela pelas questões já mencionadas de jogadores estarem jogando uma sequência de jogos. O Wesley, é verdade que não começou de titular contra o Central Córdoba, mas começou de titular contra o Grêmio, começou de titular contra o Juventude, e aí começaria hoje de titular, e aí eu penso que ele tem que começar de titular no jogo da Libertadores. Aí seriam 4 jogos seguidos de titular, e dependendo da formação que o Flamengo for jogar contra a LDU, aí que mesmo que eu prefiro o Wesley de titular do que o Varela, então o Varela de titular neste jogo é a minha escolha. Dupla de volantes, Eric Pulgar e De La Cruz, mantém-se a dupla que é titular. Mais à frente, eu mantenho o Gerson de meia pela direita, até porque o Flamengo, na minha opinião, tem que ter um meio-campista no quarteto de ataque. Não é para jogar no 4-2-4. Como o Arrascaeta no meu time está no banco de reserva pela mesma questão que eu falei do Ayrton Lucas, ou do Ayrton Lucas não, do Alexandro, o Arrascaeta vai jogar, eu acho que o quê? Quarto? Seria o quarto ou quinto jogo do Arrascaeta de titular, e eu quero que o Arrascaeta seja titular no jogo da altitude, porque eu não consigo pensar um jogo em que o Flamengo decisivo, o Arrascaeta tá no banco de reservas. Embora, dependendo da formação, seria até possível que o Arrascaeta não começasse de titular no jogo da LDU. Mas aí você pensa, em um jogo tão importante, o Arrascaeta não ser titular? Então, o Arrascaeta eu acho que precisa ganhar um descanso, e aí o Gonzalo Plata seria esse meia atacante. Na ponta esquerda, Everton Cebolinha, porque o Michel vem de 2 jogos seguidos de titular, e eu acho que agora o Everton Cebolinha merece ganhar uma oportunidade. Eu gostaria até de dizer que eu preferia que fosse o Luiz Araújo, mas como o Luiz Araújo não está jogando bem de ponta esquerda, então Everton Cebolinha de titular na ponta esquerda. E de centroavante, Bruno Henrique. Esse é o meu time. Só para mencionar novamente, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Esse é o meu time. Palpites. Vou começar a dar o meu palpite. Meu palpite é 2-1 pro Flamengo contra o Vasco. Bom, o meu palpite, eu tinha até pensado em 2-1, porém fui de 2-0. Não para ficar diferente do seu palpite, mas porque acredito eu que o Flamengo tem condições de marcar 2 gols, e eu espero que o Flamengo não tome nenhum gol do time do Vasco. Eu sei que não será fácil, porém o Flamengo tem que tentar conseguir, porque o Flamengo vai enfrentar atualmente um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, que é o Verratti, então é um bom teste para o sistema defensivo do time do Flamengo. É isso, gente. Até a próxima.